Olá pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje é vídeo de curiosidades clássicas e eu vou comentar hoje sobre esse que é um dos filmes de romance mais célebres e clássicos da história da Hollywood de ouro, A Estranha Passageira. Lançado oficialmente em 22 de outubro de 1942, No Voyage, A Estranha Passageira, é, como eu disse, um dos romances mais célebres da década de 40 de Hollywood e é um dos meus filmes favoritos, da minha atriz favorita da Hollywood de ouro, que é Bette Davis. O filme acompanha a história de Charlotte, uma jovem solteirona que é constantemente reprimida e humilhada por sua mãe, uma mulher super controladora. Certo dia, à beira de ter um ataque de nervos, Charlotte conhece o Dr. Jacket, um psiquiatra, que a leva para passar uma temporada de repouso numa reabilitação e uma terapia de psicanálise. Após vários meses nessa terapia, o último passo de Charlotte para, enfim, ter alta é fazer uma viagem, um cruzeiro, onde ela se esforce para vencer sua timidez e seus problemas de autoestima e socializar com outras pessoas. É durante essa viagem que ela conhece Jerry, um homem casado que também não tem lá uma convivência muito boa com sua família. E é com a ajuda desse romance que Charlotte finalmente desabrocha em uma mulher independente, segura de si e forte. O roteiro do filme foi escrito por Cassie Robinson, que, por sua vez, é baseado no romance homônimo publicado por Oliver Higgins Prout. Já o título do filme original, que é No Voyage, é baseado num poema chamado The Untold Ones, escrito por Walt Whitman, e diz o seguinte: o imenso vazio nunca é preenchido pela vida e pela terra. Agora, viajante, veleje adiante a fim de procurar e encontrar. Esse filme foi a primeira produção independente do produtor Hal B. Wallis dentro da Warner Bros. Naquela época. E como foi sua primeira produção independente dentro daquele estúdio, o filme tinha algumas certas limitações. Alguns nomes de atrizes não muito populares na época foram cotados com o intuito de cortar custo. Por exemplo, Irene Dunne, Norma Sharon e até mesmo Ginger Rogers. Mas aqui quem estrela a personagem Charlotte é Bette Davis, que naquela época era de longe a maior estrela da Warner Brothers, tanto que ela chegou a ser conhecida mais tarde como a quinta Warner Brothers. Reza a lenda que naquela época Bette Davis estava muito insatisfeita com os papéis que ela vinha recebendo da Warner e certo dia ela entrou na sala dos diretores do estúdio carregando o Oscar que ela havia ganhado pelo filme Perigosa em 1935 e exigiu que lhe entregassem papéis melhores. Ou seja, a partir daí a própria Bette era quem escolhia a dedo quais filmes ela ia estrear. Algo muito grandioso para uma mulher naquela época, né? E na época, Bette também estava bastante popular por protagonizar filmes com personagens femininas mais frias e duras, como em A Carta e Pérfida. E nesse filme aqui, ela pode mostrar como ela também era uma atriz versátil, ao interpretar uma protagonista doce, simpática e um tanto frágil. Para vocês terem ideia como Bette Davis tinha bastante poder dentro da Warner Brothers naquela época, foi ela própria quem escolheu quem ia ser o diretor do filme, que no caso é Irving Rapper, com quem ela já tinha trabalhado na época, que ele era apenas diretor de diálogos. E como forma de gratidão pela atitude de Bette para escalar ele para dirigir o filme, o diretor permitia que ela fizesse qualquer alteração que ela quisesse nas filmagens. Até porque Bette sempre disse que ela era uma atriz que priorizava a atuação, ela não dava muita bola para glamour ou para fama. De fato, Bette Davis estava bastante ativa nesse papel. Além de estar lendo o livro que inspirou a ideia do filme, ela também foi a responsável por escolher qual seria o estilo de roupa que a protagonista feminina dela, Charlotte, iria usar no filme, tanto no início, antes da psicanálise, quanto mais tarde. Além disso, Bette também decidiu qual seria o estilo de roupa usado pelo protagonista masculino Jerry, que aqui é interpretado por Paul Henreid, em um dos seus primeiros papéis de destaque no cinema, sendo que no final daquele mesmo ano ele estrelaria outro grande romance épico, que no caso é Casablanca. Bette afirmou que ela não gostou muito do estilo da roupa do ator no seu primeiro teste, o próprio Paul também não gostou muito, além de que ela afirmava que o estilo de cabelo dele penteado para trás fazia ele ficar parecendo um gigolô e solicitou que fizerem um segundo teste de roupas para o personagem. Quando esse segundo teste foi feito, Bette e o ator Paul aprovaram a escolha. Além disso, essa não foi a última vez que Bette e Paul contracenaram juntos. Os dois também atuaram juntos no filme Que o Céu a Condene, de 1946. E ele também dirigiu algumas produções da qual Bette fora protagonista. Por exemplo, um episódio da série TV Alfred Hitchcock Presents, do ano de 1959. Um episódio, no caso, que se chamava All Their Darkness. E ele também dirigiu um longa de 1964, no qual Bette interpretava personagens gêmeas, que era Alguém Morreu em Meu Lugar. Além dele, temos também o autor Claude Rains, que Bette Davis já disse mais tarde em um livro que esse era o seu co-protagonista favorito. Além desse filme, eles também trabalharam juntos no filme Juarez,
vaidosa e que o céu a condene, que eu mencionei agora há pouco. Além desses dois atores, Betty também contracenou novamente com outra atriz do filme, que no caso é a atriz menina Janice Wilson, que é quem interpreta a personagem Tina, com quem Betty protagonizou no filme Horas de Tormenta, um ano depois. Como eu disse, o filme é baseado em um livro e, obviamente, algumas alterações da obra original foram feitas na adaptação. Por exemplo, no livro, a viagem que a personagem Charlotte realiza é com destino à Itália, algo que não foi possível na época porque estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, as locações em que a história se passa foram gravadas na Califórnia e a viagem que a personagem faz é para, vejam só, o Rio de Janeiro, com direito a cenas no Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Agora comentemos sobre a cena que é considerada a cena mais célebre desse filme, que acontece quando o personagem Jerry acende 2 cigarros e divide um deles com Charlotte. Hoje em dia essa cena pode não ser considerada nada demais, mas na época ela causou um certo rebuliço, sendo considerada erótica e glamurosa. Vamos lembrar que estamos falando da década de 1940 e que boa parte do público que assistiu o filme eram mulheres, já que a maioria dos homens estava lutando na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Boatos que Betty e Paul ficaram discutindo como seria feita essa cena durante bastante tempo, e por fim chegaram à sugestão de que o personagem de Jerry iria acender os 2 cigarros e entregaria um deles para Charlotte. Betty já comentou que o diretor Irving não gostou nem um pouco dessa ideia, mas segundo ela, ele próprio não gostava de nada. Outra coisa que existe de célebre nesse filme é quanto à personagem da atriz Glad Cooper, que interpreta a mãe tirana de Charlotte. Essa foi uma das primeiras personagens de senhoras idosas tiranas no cinema, algum elemento que seria bastante recorrente em produções de terror na década de 1960, no qual a própria Bette Davis estrelou alguns filmes, como O que Terá Acontecido a Baby Jane e Com a Maldade na Alma. Terminadas as filmagens, logo que o filme estreou no cinema, ele fez bastante sucesso, sobretudo com o público feminino, que era a maior parte das pessoas que assistiram o filme no cinema, que era basicamente formado por mulheres que estavam sofrendo por conta de seus maridos, filhos e irmãos estarem na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. A Estranha Passageira foi um filme que foi lançado no tempo certo, já que era um filme que retratava sobre o sucesso da psicanálise em uma época que a sociedade estava passando por uma situação bem tensa. Com um orçamento de cerca de 877 mil dólares para sua produção, o filme faturou cerca de 4 milhões e 177 milhões de bilheteria, o que seria mais ou menos 65 milhões e meio de dólares nos dias de hoje. O longa também recebeu indicações ao Oscar. Bette Davis foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz naquele ano e Glad Cooper ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. As duas não levaram nenhuma estatueta para casa, mas o filme ainda ganhou um Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, mostrando que o filme também deixou sua marca na Era de Ouro de Hollywood. Como vocês sabem, lá para o final da década de 90, o Instituto Americano de Cinema lançou algumas listas em comemoração aos 100 anos do cinema de ouro. E entre essas listas estava a lista dos 100 maiores histórias de amor da história de Hollywood. E A Estranha Passageira figurava na 23ª posição. Além disso, na lista das 100 frases mais célebres da história do cinema, esse filme também figurou na posição número 46, com a última frase que é dita pela personagem de Charlotte no filme. And will you be happy, Charlotte? Jerry, don't let's ask for the moon. We have the stars. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você gosta de vídeos sobre filmes clássicos, porque aqui sempre tem vídeos sobre esse conteúdo. E me segue nas minhas redes sociais, que tem um link de cada uma delas aí na descrição. E foi isso. Valeu. Falou.